Primeiro livro de São Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos aqui que é importante para a nossa meditação dessa noite, em nome de Jesus. Amanhã é feriado, vocês estão tranquilos, mas não que vamos prolongar o culto. Nós vamos fazer o culto normal. Pretendo compartilhar com você uma palavra aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler primeiramente versículos 18, 19 e 20. Depois nós vamos voltar no versículo 7. E depois nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, alguns versículos aqui, para falar sobre algo que eu julgo de uma relevância muito grande para todos nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Vamos ler o versículo 21 também. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E a vossa fé e esperança estejam em Deus. Versículo 7 do mesmo capítulo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando por fogo, apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, e na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ora, que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? O pastor Jimmy Swaggart sempre foi um homem que revolucionou mais de 800 emissoras, mais de 200 países, a pregação do evangelho. Para mim é o maior pregador de toda a história. O maior evangelista é o Billy Graham, e o maior pregador de toda a história, sem dúvida, para mim é o Jimmy Swaggart. E ele inaugurou, traduzido em língua portuguesa agora, semana passada, um canal web chamado SBN, Ministério Jimmy Swaggart, TV SBN. Você vai sintonizar, onde tem estudo bíblico. Achei interessantíssimo, porque daqui a gente não sabe nada, né? E eu estava vendo um comentário da pastora Francis, que é a esposa do Jimmy Swaggart, sobre o debate dos candidatos. Nenhum daqueles candidatos é bênção para a América. Aquele moço, aquele empresário é problemático, ele é esquizofrênico, né? E a Hillary, a esposa do Bill Clinton, ela é 100% a favor do aborto. Eu vi a pastora dando um estudo, dando uma palavra a respeito, que qualquer um daqueles candidatos que forem presidente da América do Norte vai ser um problema para a América do Norte. E vai ser um problema para o mundo, de certa forma, porque essa grande nação, ela acaba influenciando o terceiro mundo, algumas coisas. Então são informações que a gente tem nesse canal, mas isso não é tão importante quanto a pregação do Evangelho. E o pastor Jimmy Swaggart, ele estava falando sobre um assunto a semana passada, se não me engano, na quinta-feira.
sobre a fé revelada, a fé que funciona, a fé que de fato cria resultados no nosso coração. E ele disse assim, uma coisa que eu fiquei estarrecido, disse assim, o nosso ministério está quase 50 anos de ministério, e ele disse, por 20 anos a fio nós usamos a nossa fé errada. Eu fiquei assim, fui assustado, falei, meu Deus, 20 anos está dentro do meu tempo, que eu ouvi mensagem dele, que ele tinha programa aqui no Brasil, tinha estudo bíblico aqui no Brasil. E ele disse, nós usamos a nossa fé durante 20 anos, e de 20 anos para cá, nós tivemos a revelação da fé, que não é complicada, mas no mesmo tempo, não é uma coisa fácil, até porque a fé é comparada ao ouro. Nesse texto que nós lemos aqui, que a fé uma vez provada, ela é semelhante ao ouro depurado, ao ouro refinado no fogo. Então, se formos pensar no ouro, não é todo mundo que tem ouro. O ouro é de difícil aquisição. Para encontrar ouro é preciso de uma técnica, é preciso de uma maneira especial. Você precisa investir alto para que você tenha ouro. Então isso significa que a fé não é algo que todo mundo tem, não é uma coisa que a gente simplesmente, por frequentar uma igreja, por carregar a Bíblia, e nós já podemos dizer, eu tenho fé, e fé que funciona. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que pelo nosso conceito, ela não é nem serva de Deus, ela não faz o que a gente acha que é certo, e ela é vitoriosa, ela tem tanto sucesso, a gente fica assim sem saber o que está acontecendo. Então a fé é uma dádiva de Deus, e que nós vamos verificar aqui, caminhando um pouquinho com os irmãos, que eu preciso ter, que é uma fé que eu preciso saber usar de uma maneira revelada, para que ela possa ser uma bênção na minha vida. Porque às vezes, usando a fé errada, ainda assim eu adquiro muita coisa. Eu adquiro prosperidade, eu adquiro vida cristã, mas eu não consigo adquirir a paz que eu preciso, aquela paz que me faz descansar no Senhor. E quando eu vejo Paulo falando aqui a respeito dessa fé, Pedro falando aqui a respeito dessa fé, que ela não é em coisas perecíveis, como ouro e prata, mas ela foi conquistada pelo sangue precioso de Jesus, e que se eu acionar essa fé em outra coisa, eu posso até conseguir alguma coisa, mas eu não vou descansar no Senhor, eu não vou ter aquilo que de fato eu preciso entender para que eu possa ter. Então eu quero que você pense em 3 coisas importantes, bem simples, para que a sua fé seja uma fé funcional. Primeiro, a fé tem que estar no Cordeiro de Deus, que antes da fundação do mundo já foi assunto e manifesto nos nossos dias, para nos trazer uma fé revelada. O Cordeiro, eu preciso crer no Cordeiro de Deus que tirou os meus pecados. Mas por que, pastor? O que o senhor está querendo dizer com isso? O senhor está falando chovendo no molhado? Não, porque muitas vezes, irmãos, nós não cremos no Cordeiro, nós cremos no nosso esforço, nós cremos no que nós fazemos, nós cremos no jejum, nós cremos na nossa oração, nós cremos na nossa participação na congregação, nós cremos naquilo que nós fazemos, e nós não cremos no Cordeiro, não. Então o primeiro ponto, eu tenho que ter a revelação desse Cordeiro na minha vida. O Cordeiro de Deus, ele é o meu substituto, ele morreu a minha morte para me dar a vida dele. Eu tenho uma vida que Jesus conquistou para mim. Segunda coisa que eu preciso entender é a cruz. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, vai fluir da cruz. Jesus conquistou na cruz. Quando você lê Isaías 53, versos 13, olha, versos 10, 11 e 12, você vai perceber assim: ele repartirá com os poderosos seus despojos. Ou seja, o Senhor, ele vai dividir com você a vitória que ele conquistou na cruz. Agora, terceira coisa, como é que eu vou adquirir isso que Jesus conquistou na cruz?
pelo Espírito Santo. Então diga comigo: o Cordeiro, a cruz e o Espírito Santo. Quando eu conheço o Cordeiro e conheço a obra da cruz e dou lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo libera a minha fé revelada. E essa fé revelada, ela é direcionada ao Cordeiro e à obra da cruz. E tudo que eu preciso conquistar, eu vou conseguir acionando a minha fé no Cristo crucificado. Paulo dizia assim: eu não quero persuadir vocês com sabedoria humana, eu só quero saber de Cristo crucificado. Eu quero só saber, isso é poder de Deus. Paulo não queria complicar, Paulo não queria aprofundar, ele simplesmente queria mostrar para os coríntios que eles precisavam acreditar na obra da cruz e através do Espírito Santo acionar a sua fé para receber tudo que Jesus conquistou na cruz para a vida deles. Agora que vem algo forte que eu ensinei hoje de manhã. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Vamos rever novamente algumas coisas que nós vimos de manhã e depois vamos prosseguir. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo faz uma alegoria, uma comparação fortíssima, irmãos, sobre a união, sobre o casamento e sobre o uso da fé errada. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Isso mexeu tanto comigo, mexeu tanto com o meu cristianismo, com a minha fé, porque eu sempre crio, eu sempre quero e sempre vou viver querendo agradar a Deus com a minha vida. Mas não é a fé nisso que vai me fazer ser uma pessoa bem-aventurada. Eu preciso crer no Cordeiro, eu preciso acreditar na obra da cruz. Então o apóstolo Paulo, a partir do verso 2, estão comigo aí, irmãos? Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Parece que Paulo está fazendo um casamento, né? De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Que legal. Agora parece que Paulo está usando essa união do conjugal só para isso aqui, ó. Assim, meus irmãos, agora ele está falando com o pessoal, os crentes de Roma. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, apontada pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caduca letra ou na caducidade da letra. Olha aqui para mim, irmãos. O que eu e você às vezes gostamos de fazer? Nós achamos muito pouco só crer no que Jesus fez. Nós achamos muito pouco descansar naquilo que Jesus realizou na cruz. Nós queremos fazer algum tipo de sacrifício. Nós queremos a religião, a igreja que quer deixar o cabelo crescer, quer usar uma roupa diferente, quer a religião que quer, ela quer acrescentar alguma coisa, porque ela acha pouco o que Jesus fez. Crer só no que Jesus fez, a graça de Deus é muito pouco. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quando nós estamos querendo fazer alguma coisa, nós acionamos a fé no nosso esforço, no cumprimento da lei. E a lei é o nosso marido antigo que morreu. Nós somos viúvos da lei e casados com Cristo. A lei aponta o pecado e aponta o castigo que o pecado precisa, mas a graça, ela não aponta o pecado. A lei
a graça tira o pecado por causa do relacionamento que nós temos com o novo que é Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, estava morrendo o nosso velho relacionamento de esforço com Deus, de querer ganhar pelo esforço. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 4, por favor, irmãos. Abra sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 4. Nós temos dois primeiros homens, as duas primeiras profissões, né? Satanás diz que a primeira profissão é a prostituição, né? Prostituição nunca foi profissão. As duas primeiras profissões foram agricultor e pastor de ovelha, praticado com esses dois homens, Abel e Caim. Você já deve ter lido esse texto aqui várias vezes. Olha aqui para mim, para vocês entenderem, ou olha para a escritura, vamos ler. Se tivesse jeito de colocar aqui na tela seria interessante, mas é difícil, né, colocar aí. Gênesis 4, de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, tal. Não vou ler tudo para a gente ganhar tempo aqui. Vocês conhecem bem a história de Abel e Caim? Quem conhece? Amém? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e nem o aceitou? Essa pergunta ecoa durante os séculos, e a resposta está aqui clara. A oferta de Caim era fruto do seu esforço, ou seja, a fé usada errada. Ele acreditava que com aqueles frutos ele conquistaria Deus. Agora vamos voltar para aquilo que Paulo disse. Se eu acreditar que pela prática da lei, no dia, eu deixar de fazer isso, ou fazer aquilo outro, eu conquisto o que Deus tem para mim, eu cancelo o que Jesus fez na cruz. É como se eu dissesse assim para o Senhor: Senhor, tira fora esse negócio que Jesus fez na cruz, deixa que eu conquisto a minha bênção pelo meu esforço, pela minha santidade, pelo que eu faço. Então, pastor, quer dizer que quem tem Cristo, quem acredita na cruz, quem acredita no Cordeiro e quem tem o Espírito Santo, não precisa fazer mais nada? Faz tudo ou mais, mas sem se cansar, porque não faz para conquistar, não faz para receber, faz porque ama, faz por causa do amor que foi gerado no coração. Uma coisa é eu fazer algo para alguém por amor, outra coisa é eu fazer algo para alguém para conquistar esse alguém com a minha força. Uma coisa é eu servir a Deus com base na lei para conquistar as bênçãos que eu preciso. Outra coisa é eu fazer por amor, consciente que Jesus Cristo, meu Senhor, Ele já conquistou tudo para mim na cruz do Calvário, como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos no lugar celestial, em Cristo Jesus o Senhor. Jesus já conquistou minha prosperidade, Jesus já conquistou tudo que eu tenho. Por que eu não consigo isso? Por que eu não consegui isso? Porque a minha fé está sendo direcionada errada. A minha fé está com base no Caim. Eu não me preocupo em cumprir o que Deus disse. Eu não me preocupo em apontar para Cristo a minha oferta. Eu estou fazendo porque eu acho que se eu fizer eu conquisto a Deus. Foi o caso de Caim. Caim deu a sua oferta, achando que esta oferta, ali nasce o primeiro religioso. A religião acha, se eu pudesse ter tempo para me explicar para você aqui, desde que em 313, quando a igreja primitiva foi tomada por Constantino e se transformou em igreja católica, e as coisas foram implantadas até 1414 mais ou menos, você ficaria estarrecido da distorção. Tirou a igreja primitiva do caminho e fez com que a fé do povo virasse as costas para a cruz e ficasse com as costas para a cruz e com a frente para aquilo que eu faço, as indulgências, aquilo que eu pagava, até hoje você observa uma loucura acontecendo no nosso próprio país. Agora, semana passada, não sei se vocês viram aquele sacrilégio que tem no Pará, da religião. Eles marram uma corda lá em cima da montanha, lá próximo a um templo
um templo pagão, religioso, e é uma multidão de mais não sei quantos mil pessoas tem que subir segurando a corda. Quem já viu isso, irmãos? Eles não podem soltar aquela corda por nada, e eles são pisoteados, eles sangram as mãos, sangram os pés, e eles vão usando a fé deles para conquistar. É como se eles estivessem dizendo assim: o que Cristo fez não valeu nada, o que Cristo realizou não nos dá nada, é o nosso sacrifício é que vai valer. Eles estão relacionando com o marido morto, estão relacionando com leis mortas, e está relacionando com coisa que já passou, e estão perdendo a bênção que Cristo conquistou na cruz, e muito pior, estão blasfemando contra a obra da cruz. A religião, representada aqui com Caim, ela quer fazer com que o meu esforço conquista o que eu preciso. Abel é um tipo do homem de fé, não religioso. O homem de fé, ele não procurou fazer um esforço de impressionar Deus, ele simplesmente obedeceu, matando um cordeiro, apontando para Cristo. Ele já tinha aprendido isso com Adão, apontando para Cristo, matando esse cordeiro. Abel estava dizendo: eu não tenho nada para oferecer, é uma vida por outra vida, é sangue pelo sangue. E ali nasce então um tipo de Cristo, apontando para Cristo, aquele cordeiro que Abel oferece. Agora presta atenção, irmãos, quando a nossa fé é usada errada, ela não muda o nosso interior, ela simplesmente põe uma roupa. A ira fica lá dentro, o pecado fica lá dentro, os maus costumes ficam lá dentro. É só dar um cutucãozinho e ele manifesta. Você percebe que após Abel ter dado a oferta, silencia-se então a questão de Abel. Mas após Caim ter dado a oferta, você vai perceber que o rosto de Caim se desfigura, Caim fica irado. Caim, depois de ter entregue a oferta, ele continua maquinando a morte de Abel. Ele continua a mesma pessoa, ele não muda em nada. Assim é o religioso, ele veste uma roupa, ele segue um ritual, mas ele não muda em nada por dentro. É você mexer com ele e manifesta o que está dentro. Ao passo que quando você usa a fé na cruz, na obra da cruz, no cordeiro, o Espírito Santo entra no seu coração e muda você de dentro para fora. Você às vezes não muda muito aqui fora, mas é impossível não mudar aqui fora quando muda aqui dentro. E aí o Espírito Santo faz uma obra de dentro para fora, com base naquilo que Cristo conquistou na cruz. Isso chama-se fé revelada. É uma fé que eu não estou buscando acreditar no que se eu fizer o máximo que eu puder de bom eu vou conquistar. Eu vou fazer o que eu puder, porque Cristo já conquistou na cruz tudo o que eu preciso para a minha vida. A prosperidade que eu preciso, a paz que eu preciso, tudo eu tenho na cruz de Cristo. Ah, é, pastor? Então eu creio na cruz de Cristo, eu posso viver uma vida do jeito que eu quiser? É impossível. Quando eu creio na cruz de Cristo, eu aciono a minha fé, o Espírito Santo começa a liberar a mudança de vida que há em Romanos capítulo 6, começa a mudar a liberação de vida nova na minha vida, e eu passo a ser uma pessoa cristã feliz, uma pessoa cristã que não carrega um fardo. Tem gente que fala assim: como é que está a sua vida cristã? Estou na luta, estou na guerra, estou sofrendo demais, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Sendo que Cristo já pagou tudo isso por nós. Agora vamos viver crendo nele, e tudo que nós fizermos vamos fazer por amor, e não para conquistar como Caim, mas vamos fazer como Abel. Vamos simplesmente obedecer por amor, oferecendo aquilo que a cruz exige, não aquilo que o nosso esforço exige. Aí eu penso assim, irmãos, isso é tão difícil, parece tão simples, mas é tão difícil de acreditar, porque parece tão pouco, né? Eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu creio na obra da cruz, eu recebo o Espírito Santo que me batiza, e a minha fé libera o Espírito Santo que provê tudo que Jesus conquistou na cruz para a minha vida.
Aí eu não tenho aquela vida de oscilação, às vezes desvia, às vezes volta, às vezes sai, às vezes volta. Não, todas as lutas que eu enfrento, eu estou tendo elas como aperfeiçoamento da minha fé, e tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não significa que você não vai enfrentar lutas, dificuldades, significa que você não será abalado com os dias maus que batem na sua porta. Por quê? Porque a sua fé é uma fé revelada. Abra aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Já eu volto para cá, para Caim e Abel. Você conhece uma pessoa religiosa? Claro que nós conhecemos centenas. Elas oram e rezam 3, 4 vezes ao dia, e participam de noite de terrorismo. Elas fazem um ritual pensando estar agradando, mas não tem nada a ver com a realidade daquilo que a Bíblia nos revela. Efésios capítulo 1, já te falo onde nós vamos ler. Versos 15 em diante. Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Paulo está conversando com a igreja de Éfeso. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora vem o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda duas coisas: espírito de sabedoria e de que mais, irmãos? De revelação do pleno conhecimento dele. Versículo 18. Iluminando os olhos do vosso coração. Iluminando os olhos do vosso coração, ou iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, a herança dos santos, o qual é a suprema grandeza do poder, para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita em lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Está falando da excelência de Cristo e da excelência da obra da cruz. Então o que nós vamos fazer a partir de hoje? Vamos começar a orar para que Deus nos dê uma fé revelada nessas três coisas: o Cordeiro, a cruz e o Espírito Santo, para que nós possamos descansar no que Cristo fez, e tudo que viemos a fazer, não vamos fazer crendo que aquilo que vai fazer a gente ser bênção, mas nós vamos fazer por amor que está gerado no nosso coração. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 5. Perdão. Estão tão caladinhos, né, irmãos? Romanos 5, 5. Se nós formos conversar com os crentes hoje, a maioria deles estão numa luta travada, porque eles estão achando que é muito pouco que fazem. Ora, verso 5 do capítulo 5 de Romanos, acharam? Ora, a esperança não confunde,
Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então qual é a nossa maior preocupação? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma fé revelada, que sejamos cheios do Espírito Santo e tenhamos confiança em Deus, que tudo que nós precisamos, Cristo conquistou na cruz. Eu não posso abrir para pergunta aqui igual eu faço de manhã, que senão nós vamos terminar tarde, tem mais gente aqui, né? Mas hoje nós vimos pessoas testificando aqui disso. Pessoas que batalharam, creram que se fosse atrás, conseguiriam e etc. Chegou um ponto que oraram e disseram assim: não, eu vou orar e vou falar com Deus, e Deus vai providenciar isso para mim, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas não crendo no que eu faço, mas crendo no que Jesus já fez. E a pessoa descansou em Deus. Daí a pouco começou a bater na porta dela a bênção, começou a chegar as bênçãos que ela precisava, e ela começou a glorificar a Deus. Alguém disse: olha, não adianta alguém ser contra você, porque quanto mais fecham porta para lá e para cá, mais portas se abrem aqui. Porque quando eu creio que a obra que Cristo fez na cruz é o suficiente para me satisfazer, eu estou glorificando a Deus que fez isso, e o propósito de Deus é esse. Mas quando eu falo assim, não, é bom, obrigado Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, eu te agradeço. O Senhor morreu e ressuscitou por mim, eu te agradeço. Mas eu preciso de um cabelo diferenciado, eu preciso de uma obra diferenciada, eu preciso de propósito diferenciado, para que eu possa conquistar o que eu preciso. Aí eu estou cancelando o que Jesus fez, por uma coisa que eu estou fazendo. Agora, é bom você entender que quando você tem cheio do Espírito Santo, acredita no que Jesus fez na cruz, então você começa a fazer sacrifício, você começa a fazer as coisas com alegria no seu coração, e não com tristeza, não com desespero. Vamos ver agora, volta lá para Coríntios capítulo 7, você vai entender o apóstolo Paulo nos explicando, ou seja, Romanos capítulo 7. Você vai ver o apóstolo Paulo explicando para a gente como é você viver relacionando com a graça. Só tem duas maneiras de viver: debaixo da graça ou debaixo da lei. Só tem dois maridos. O nosso marido que morreu é a lei, e o nosso marido novo é Jesus. Se eu virar as costas para Jesus, eu vou ter que praticar tudo que a lei disse. Porque se eu não praticar, eu praticar só um pouquinho, eu sou culpado por toda a lei. A Bíblia diz: se você erra num dia, você é culpado por toda a lei. Agora, se eu rompi com esse marido, ele morreu para mim, eu morri com ele, ele morreu para mim, eu nasci para esse outro marido chamado graça. Eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aí, antes de nós lermos Romanos capítulo 7, vê Romanos capítulo 6 um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz no verso 23. A lei só aponta o pecado e mostra o castigo. Esse é o nosso antigo relacionamento. E não é só a lei de Moisés, não, é a lei religiosa, a que nós inventamos, e outras leis. Mas a lei do Espírito, da liberdade, a lei da graça, que nós precisamos entender, isso vem por meio de revelação, ela nos liberta da escravidão do pecado. Diga glória a Deus. Ela não só aponta o pecado, mas ela tira o pecado. Verso 20, por favor, do capítulo 6. Porque quando eras escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, o resultado colhestes, ou seja, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. É o que a lei fazia. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, a fim da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Eu quero encontrar um versículo aqui, irmãos, onde fala que não estás debaixo da lei. Assim, verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Lê o restante para mim, igreja.
você não tem mais nenhum relacionamento com esse marido que morreu, porque morrendo o marido, a mulher está livre para casar com outro. Morrendo a lei, que eram as obrigações que nós tínhamos, Jesus matou a lei. Como, pastor? Ele cumpriu a lei nele e pregou na cruz todos os rituais da lei. E da cruz para cá, nós temos um novo relacionamento com a graça que é Cristo. Então, há duas maneiras de viver: viver debaixo da lei, tendo que fazer tudo que ela diz, e vivendo em autocondenação. Daqui a pouco nós vamos ver ali que Paulo fala. Viver em autocondenação, tudo que você faz, você acha que é pouco, você acha que ainda Deus não vai te abençoar, não muda você, não te sacia. Paulo tinha um espinho na carne, orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse. Deus disse para ele: o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. E Paulo disse: agora eu tenho glória na minha fraqueza, porque é nela que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque se você tira um espinho, vem outro. Se você tira outro, vem outro. Você nunca vai se bastar, você nunca vai se sentir satisfeito pelo relacionamento com a lei, porque todas as vezes que a lei aponta um pecado, vai apontar outro e outro, porque nós pecamos sempre. Mas quando eu estou relacionando com a graça, e eu creio com a fé revelada em Cristo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E quando eu não vou deixar de pecar para conquistar, eu vou deixar de pecar porque o amor de Deus é derramado no meu coração e não me deixa pecar. Não é eu que não peco, não é eu que sou bonzinho, mas o Espírito Santo que me encheu não peca. Eu tenho às vezes as minhas vontades, você vai ver agora mesmo ali, eu tenho vontade às vezes de pecar, mas o Espírito Santo está em mim, não permite o meu pecado, e Ele me dá uma alegria maior que aquele pecado oferece. Se eu vivesse debaixo da lei, a lei dizia: pode pecar, o pecado é gostoso, mas a consequência virá. O salário do pecado é a morte, mas pode pecar, você vai morrer, mas peca. Toda alma que pecar, essa morrerá. Não é a conversa do nosso esposo, não é a conversa da graça. A graça diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não tem que se esforçar para ser salvo, você tem que receber o presente que Deus deu na cruz. Receber o presente que o Senhor conquistou na cruz. E aí crer que tudo que eu preciso já foi gerado por Ele, e o Espírito Santo fará com que isso chegue a mim. Não é fácil, está vendo? Eu sei que você não está entendendo 100%. Eu não dou conta de explicar aqui conforme precisava. Está aqui na minha cabeça, está aqui, mas eu não dou conta de passar direito para vocês. Porque existe aquele que pode pensar assim: bom, já que é pela graça, não vou nem na igreja mais, já que a graça me alcançou, agora eu vou fazer tudo que eu quiser. Não é isso. Já existe aquele outro que fala assim: se não for pela lei, como é que faz então? Se a gente como é que faz? Então eu sei que há uma certa dificuldade em conjugar, em juntar esse quebra-cabeça de maneira que a gente entende. Mas só que eu quero que hoje você me comprometa, você prometa comigo aqui, de preocupar um pouquinho com isso. Orar para que Deus te dê uma fé revelada no Cordeiro, na cruz e na obra do Espírito Santo. Quantos prometem? Diga aleluia, irmãos. Você quer ver como é que nós vivemos? Voltamos lá para o capítulo 7. Olha a guerra de Paulo. Ele está dizendo, quando ele tentava, ele está dizendo aqui a lei do pecado, a lei que aponta o pecado. Ele está tentando explicar como ele vivia. Verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo, verso 15, compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a guerra que esse homem está enfrentando dentro dele. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, a lei fez eu descobrir que isso aqui é pecado, mas não me deu nenhuma saída. Neste caso,
quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe que o pecado está atuando nos seus membros. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, estão comigo aí, gente, acompanhando? Não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, porém, o que? Não, porém o efetuá-lo. Todos nós aqui no nosso interior, olha aqui para mim, nós queremos fazer tudo certinho para Deus. Queremos ou não queremos? Mas nós não fazemos, irmãos. Tem algo dentro de nós assim, faça, mas por fora não faz. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu dentro de mim, eu quero fazer o bem, mas o que habita em mim não efetuo. Quantas coisas, porque não faço, verso 19, porque não faço o bem que prefiro. Olha o Paulo confessando, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quantos podem confessar esse pecado aqui agora aqui? Eu também. O mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque há uma guerra em mim. Porque eu quero obedecer a lei e não consigo. Eu quero satisfazer a lei e não consigo. Mas então agora, pastor, qual é a minha preocupação então? Buscar a fé revelada, que o Espírito Santo enche o meu coração, meu Deus, de maneira que eu entenda que a minha alegria não está em crer na força do que eu faço, mas a minha alegria está em Cristo presente que Deus me deu. Mas como é que eu recebo esse presente, meu Deus do céu? Como é que eu posso chegar em Cristo e dizer: Senhor, eu te quero? Como é que eu posso chegar nas obras da cruz e dizer: eu creio que tudo está aí para mim? Eu não tenho força para isso. Então eu preciso do Espírito Santo. Então a pessoa mais importante na minha vida é o Espírito Santo. Eu preciso me envolver com o Espírito Santo. Eu preciso orar ao Espírito Santo. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai dizer para mim assim: João, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer tudo isso, mas faça tudo isso por amor. Não que você creia que isso vai fazer Deus maior ou menor. O jejum não faz Deus menor nem maior. O jejum quebranta a gente para entender a fé revelada em Cristo. O jejum me quebranta para que eu entenda o que Deus fez na cruz por mim é o suficiente. Isso é duro de entender. Eu sofro com isso. Você não sofre não, irmãos? Sofre não? Eu sofro com isso, gente, tentando entender essa coisa de ter Jesus e ter tudo. Nós não cantamos: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada. Isso é no tempo dos dinossauros, por isso vocês nem lembraram, né? Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada, né? Jesus na cruz, Ele tratou de tudo que nós precisávamos. Perdão dos nossos pecados. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Está consumado, a obra está feita, está tudo pronto. Expôs o inimigo, jogou o inimigo no chão, trouxe a prosperidade que nós precisávamos, trouxe a paz que nós precisávamos, trouxe a reconciliação que nós precisávamos, trouxe tudo. Mas nós viramos as costas para a cruz e vamos fazer alguma coisa. Ah, se eu fizer um propósito de 40 dias, o pau quebra. Se eu fizer um voto assim forte, o pau quebra. Não que você não possa fazer, você pode fazer. Não virar das costas para a cruz. Faça o propósito para que o que está na cruz seja revelado. Faça um voto para que o que está na cruz seja trazido. E assim você estará de frente para a cruz, e a revelação dela virá no nosso coração. Amém, irmãos? As religiões não funcionam, as religiões têm os seus problemas. Elas podem resolver em paliativa a coisa natural, mas não vai resolver o problema da alma da pessoa, porque eles estão com as costas viradas para a cruz e fazendo sacrifício de tolos, e estão crendo no sacrifício que faz. Você pode fazer o voto, como Jacó fez o voto. Qual foi o primeiro objeto do voto de Jacó? Ele disse: se o Senhor me der pão para que alimente, a roupa para que eu vista, de maneira que eu vá e volte para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Qual foi a palavra de Elias no monte, nos dias de Baal? Senhor, fiz tudo isso para que Israel saiba que há Deus em Israel, que eu sou teu servo.
tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, seja em pensamento, em ato, seja o que for, faça para a glória de Deus. Agora que entra algo aqui: tudo que vocês fizerem, tudo que nós fizermos daqui para frente, seja para que Jesus Cristo seja revelado em nossas vidas pela cruz, seja que Jesus Cristo, o presente de Deus, seja recebido no nosso coração, para que nós saiamos daqui descansados no Senhor, que o suprimento virá, que a saúde virá, que o bem da família virá, que a proteção da família virá, porque Cristo já trouxe isso e nos deu na cruz do Calvário, na cruz é que está o segredo.